Mas nesse primeiro momento, quem é o grande vitorioso e quem perdeu? Quem ganhou e quem perdeu, Josias? Nunes ou Boulos, hein? Fabíola, tem uma situação muito paradoxal nesse debate, né? Porque o Ricardo Boulos, o Guilherme Boulos, com 22 pontos de desvantagem e 58% de rejeição no Datafolha, ele precisava de um resultado épico nesse debate da Band, né? Ele tinha alguma coisa que se parecesse com aquele 7-1 que a Alemanha enfiou no Brasil, né? E ele obteve um placar magro, no máximo 1-0. O Ricardo Nunes perdeu o debate, mas ele perdeu para o apagão. E derrotou o Boulos no sentido de que ele evitou uma goleada que tivesse um jeito de virada a menos de 2 semanas da eleição. Então, o Nunes jogou na retranca, ele soou pouquíssimo convincente quando ele tentou colocar o apagão no colo do Lula. Nem todos conseguem digerir o contrato que foi mencionado pelo prefeito. Diz ele que na cláusula 10 está lá escrito que cabe ao presidente da República intervir na Enel em caso de inépcia extrema. Isso pouca gente tem condições de digerir, mas qualquer criança de 5 anos vê a culpa da prefeitura na árvore que cai, em cima da fiação elétrica, ali na frente do prédio, na frente da casa, né? E o Boulos ainda ironizou, né? Falou: o Lula tem que vir podar árvore em São Paulo. Agora, tem um outro aspecto que talvez o Boulos tenha exagerado, porque no futebol muita gente gosta de ver as cenas lamentáveis, até para lamentar várias vezes. Mas o Boulos pode ter exagerado nos replays. Ele trouxe para esse primeiro, para o segundo tempo, né, aqueles esqueletos já bem sacudidos na primeira fase da campanha. Coisas como máfia das creches, obras superfaturadas da prefeitura, o ex-cunhado do chefe do PCC, que está pendurado lá no organograma da prefeitura, né? E o Ricardo Nunes disse, em tom provocativo, né, que as pesquisas estão levando o Boulos a operar no modo desespero. Se essa pregação colar, o Boulos corre o risco de ver a sua taxa de rejeição elevada. O resto foi, os candidatos estavam ali guiados pelos drones da marquetagem, né? O Nunes grudou no Boulos os rótulos de extremista, inexperiente, não sabe bem o que é trabalhar. O Boulos encostou no prefeito as pechas de fraco, de corrupto, desafiou o Ricardo Nunes a abrir as contas, que ele propôs que eles abrissem reciprocamente as respectivas contas bancárias, né? Foi ignorado, o prefeito ignorou todas as provocações, inclusive a reiteração que o, o Boulos pediu a ele para reiterar a defesa que ele tinha feito do trabalho do Bolsonaro na pandemia. E ele escapou de lado, né? No primeiro turno, interessava ao Nunes encostar a imagem dele no Bolsonaro para deter o Pablo Marçal. Agora, ele está se esforçando para se descolar do Bolsonaro, justamente para fugir da rejeição do ex-presidente, né? Então, esse foi, Fabíola, curiosamente, o melhor debate, ou menos pior, do Ricardo Nunes, justamente no momento em que o Boulos mais contava com a repetição dos vexames que o prefeito deu no primeiro turno, né? Agora é preciso saber quantos gols ainda o Apagão vai fazer contra o prefeito até o dia 27 de outubro, se esses gols vão ser suficientes para produzir a mudança que o Boulos preconiza. Mas esse debate não serviu para alterar muito a situação do Guilherme Boulos, não, Fabiola. Foi uma vitória, mas sem. Não, Ou ele se... venceu, mas perdeu, né? Venceu, mas perdeu. Tá. Venceu, mas perdeu. Uma vitória E sem se gols, você. como a gente diz às vezes, né? Não, foi 1-0 ali, pô, mas ele perdeu Hum. para o Ricardo Nunes, perdeu para o Apagão, né? Ele já entrou derrotado pelo Apagão, né? E qualquer explicação que ele dê não consegue apagar a imagem da inépcia da prefeitura, que não é capaz de podar árvores, né? Então, é impossível ele afastar de si essa pecha, essa inépcia, essa ineficiência, né? Então, ele já perdeu de saída, né? E o Boulos, embora tenha ganhado o debate, ele saiu perdedor porque ele não conseguiu a goleada. Ele precisava de uma goleada. Nada menor do que um 7-1 seria necessário para ele, porque ele está muito ruim na pesquisa, está 22 pontos atrás do prefeito. Vamos ver como é que vem o próximo Datafolha, agora nessa quinta-feira, né? A rejeição altíssima de 58%. Então ele precisava realmente
aproveitar esse debate para uma goleada, e ele não conseguiu essa goleada. Vamos lá, o Sakamoto até escreveu também isso no nossa página aqui, quem venceu e quem perdeu o debate de segundo turno, que está na nossa página do UOL. Vamos até abrir aqui, que eu queria trazer também as outras opiniões e passar para o Sakamoto. Quem venceu e quem perdeu. Aqui tem a Andresa Matais falando os debates se livraram de Pablo Marçal, mas o Marçal não saiu dos debates. Coube ao Boulos trazer as pautas do Marçal para o primeiro confronto, entre elas máfia das creches, PCC, contratos superfaturados. Boulos chegou a repetir 4 vezes a mesma pergunta sobre escândalo, também essa técnica aí de Pablo Marçal. E aí ela disse que o debate acabou virando uma entrevista do Boulos com o prefeito Nunes. E aí Nunes também respondeu falando que queria, né, falar da cidade, insistiu na falta de experiência de Boulos e tudo mais. E aí ela diz aqui, inclusive, que tirou a paciência do Boulos quando foi perguntado por que o PSOL em São Paulo votou contra a redução de impostos. E aí ele ficou muito bravo com isso, foi a análise dela. Ela disse que quem ganhou o debate foi o prefeito, que liderando as pesquisas aproveitou melhor o tempo. Essa é a análise dele. Já Sakamoto acha que foi Boulos que ganhou o debate, mas não foi assim também de nocaute, como você disse, né, ô Sakamoto? Queria te ouvir agora ao vivo sobre a sua análise do debate. Quem ganhou? Então, eu concordo com o Josias, né? Quem ganhou o debate foi o Boulos, né? Mas foi por pontos, não foi por nocaute, né? E é claro, neste momento o Boulos precisava de um nocaute, né? Ele ganhou, por exemplo, porque ele conseguiu trazer para dentro da discussão sobre o blackout, sobre o apagão que São Paulo está vivendo, a questão, por exemplo, da poda das árvores, né? A poda das árvores é também corresponsabilidade da prefeitura, né? É responsabilidade da prefeitura, na verdade, a única diferença é que tudo que tiver encostado com fio ou muito próximo de fio galho e tronco muito encostado ao próximo, a Enel tem que agir antes, mas as outras árvores, inclusive aquelas que derrubam fio e estão do outro lado da rua, elas são de responsabilidade da prefeitura. Então ele trouxe essa discussão para não ficar apenas na Enel, lembrando a corresponsabilidade da prefeitura, o prefeito não foi convincente com relação aos dados que trouxe ou que fez, e vai, eu fiz, mas não fez o suficiente, né? E ele também bateu numa tecla, né, que acho que pegou, foi interessante, quando ele estava tentando discutir o suposto enriquecimento ilícito do adversário, ele falou, olha, bora abrir então o sigilo bancário. O nosso sigilo bancário, o prefeito, não, eu já abri. Não, não, bora abrir de verdade. Não é aquilo, não é os dados patrimoniais que estão no site do Tribunal Superior Eleitoral e todo mundo é obrigado a dizer. É sigilo bancário, para dizer quem recebeu dinheiro de quem, qual que é a origem do dinheiro. E o prefeito fez a egípcia, o prefeito ele acaba passando um recibo ao não aceitar isso, né? Isso é uma coisa que vai ser explorada pela campanha do Boulos, não tenha dúvida nenhuma, né? O ponto é o seguinte, isso foi uma coisa interessante, os dois começam o debate e é que é o seguinte, os dois, eles são, o prefeito não é, ele tem treinado, tem se esforçado, mas ele não é um comunicador, o Boulos é um comunicador melhor do que o prefeito, agora os dois não são comunicadores tão competentes naquilo que fazem, eu não estou falando competência técnica, eu estou falando da parte da comunicação do que o Pablo Marçal. Então é engraçado, porque soa não natural algumas coisas que com o Marçal soava natural. Porque, sabe, o Marçal é quase um pastor, assim, num púlpito, né? Agora os outros dois não. Então, nesse primeiro debate, rolou umas coisas meio. Uma coisa meio. Os dois sem graça, tentando tatear. Então, por exemplo, era uma das. Eu estava fazendo uma medição, toda hora o Guilherme começava, Ricardo, Ricardo. Ricardo, não é assim? Ele, o prefeito Guilherme, Guilherme, Guilherme. Sabe, uma coisa meio que os dois, tipo, meio quase beirando o canastrão, assim, a tentar se colocar, tentando se ajeitar, tentando entender esse modelo de debate que já é conhecido, que a pessoa pode circular no palco, né? Tem um banco de minutos, né? Mas na verdade, teve essa dificuldade. O deputado, o Boulos, inclusive, ele diversas vezes ele tentou meio que incorporar, eu tenho falado isso no texto, a Kamala Harris, né, a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, porque no debate com o Trump, ficou famoso porque ela, ao invés dela chegar e contradizer o Trump quando o Trump estava falando uma bobagem, ela começava a fazer caras e bocas, caras de desaprovação, né? Colocava a mão no queixo e falava, não, não é assim. Sabe, uma coisa
bem assintosa, e o Boulos fez isso, entrava no plano do Nunes e começava a fazer isso. Só que isso foi irritando o prefeito, né? Foi irritando o prefeito, né? Que aí chegou nos melhores momentos do debate, que o prefeito, incomodado, perguntou: tá tudo bem? Abraçou o Boulos abraça de volta, fala: você não vai me intimidar não, etc. Sou do Parque Santo Antônio. Só que aí que tá, gerou um momento de quebra, porque a tensão tava grande, né? O Boulos chegava perto, fazia caras negativas, assim, e aí tanto é que depois, no intervalo, a equipe do prefeito foi lá reclamar com o mediador, com o Eduardo Eneg, né? Fala: olha o que ele tá fazendo. O Eneg falou assim: não, ele não tava, o Boulos não tava criando não estava intimidando o prefeito, mas estava gerando esse constrangimento, né? Então foi um momento de quebra também do debate. Agora, só para terminar, na minha avaliação, no geral, o encontro foi duro, teve acusações, teve denúncias, mas teve tempo de discutir propostas, teve tempo de perceber visões de mundo de ambos os candidatos, o que era praticamente impossível no primeiro turno, quando você tinha a figura do Pablo Marçal criando um ambiente extremamente tóxico naquilo. Então a gente pode esperar nos próximos debates, acho que é a mesma coisa com os candidatos um pouco mais afinados, com os candidatos um pouco mais azeitados, né? O Boulos mais solto, o prefeito talvez um pouco mais confiante, mas vai ser isso. Eu acho que vai ser no campo da democracia, né? Porque a gente não tem a pessoa que era o pombo enxadrista, que queria derrubar as peças e sair contando vitória. Gente aqui falando, ó, quem ganhou e quem perdeu, né? As pessoas também gostam de participar. Olha aqui, para mim, o Nunes venceu de lavada. A Nilce escreveu aqui. O José Eduardo falou assim, não, o José Eduardo falou coisa aqui que não dá. Ó, tem gente que falou assim, não, para mim, o Boulos estava muito mais solto no debate. Cadê? Eu perdi o nome. Tem muita gente aqui falando que foi o Boulos que venceu, outros falando que foi o Nunes. O Moraes diz o seguinte: Nunes estava nervoso e Boulos mais solto. O Wagner fala: Boulos venceu na minha avaliação. E por aí vai. Bom, entre os nossos colunistas, que também se dividiram aí nessa opinião, quem ganhou e quem perdeu, a gente tem aqui também a palavra do Matheus Piccionelli. E ele diz que esse primeiro debate ele termina sem um vencedor muito claro, pela atuação dos dois. Diz que o apagão em São Paulo pautou boa parte do encontro. Guilherme Boulos tentou a todo custo explorar as responsabilidades do prefeito na crise, mas Ricardo Nunes fez a lição de casa na análise dele, se apresentou os números, respondeu, não poupou a Enel e conseguiu se livrar ali das cascas de banana na opinião dele. A Raquel Landim, nossa colunista, escreveu até uma coluna sobre isso e falando que o Nunes estava muito bem treinado e ela percebeu o Boulos mais agressivo. O que pode ter piorado a rejeição dele, já que ele tem a maior rejeição até agora. A Raquel escreveu: Guilherme Boulos é desenvolto, hábil com as palavras, explorou bem o palco, olhava para a câmera, conversava direto com o telespectador e fez perguntas muito objetivas sobre a situação dos paulistanos. Nunes, no entanto, estava melhor preparado do que o esperado até pelo Boulos. E animado com as pesquisas, mostrou mais fibra e mais ironia do que outros, em outros debates, inclusive. Em determinado momento, quando o candidato do PSOL aproximou-se fisicamente do prefeito, ele bateu no ombro de Boulos e afirmou: você não vai me intimidar. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio. Não tenho medo de nada, só de Deus. E aí ela está falando aqui sobre a linguagem corporal, que conta muito, e o feitiço pode ter virado contra o feiticeiro. Boulos apareceu na análise dela mais agressivo e provavelmente pode ter aumentado sua rejeição, que tem 58% aí no Datafolha. Aliás, falando sobre essa situação do agressivo ou não, muita gente comentando que se a gente acompanhou no primeiro turno das eleições, muita porrada, né? Teve cadeirada, teve soco na cara, teve gritaria. Esse segundo começa com um abraço entre os candidatos. Mas será que esse abraço foi real? Vamos assistir essa cena do abraço de Nunes a Boulos. Então, tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você? Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente.
Olha, Em respeito a quem está assistindo na televisão, por favor. Entre eles, né? Ele dá um abraço e aí ele fala: Você não vai me intimidar? Eu vim da periferia. E o Boulos faz assim uma cara para ele. O que você achou aí desse momento abracinho, hein, ô Josias? Estamos em tempos de civilidade, acabou a baixaria do debate eleitoral em São Paulo. Como é que você analisa esse abraço entre eles? O debate, de fato, foi muito diferente daquilo que a gente assistiu no primeiro turno, né, Fabíola? E as regras desse debate já denotavam uma certa inflexão, né? Os candidatos foram autorizados a circular pelo palco, né? Podiam deixar os seus púlpitos, nada de cadeiras aparafusadas. Eles, ao chegar, se cumprimentaram, deram entrevistas civilizadamente, e no final eles comentaram. O Ricardo Nunes, inclusive, disse: Olha, fiz questão ali de abraçá-lo, porque democracia, a meu ver, é isso, né? Então, nas declarações que ele fez depois do debate, e o Boulos ficou provocando ali, olha, achei que ele ficou meio tenso, ficou nervoso. Ali, ele estava dando uma resposta atravessada, o Ricardo Nunes, e o Boulos chegou por trás, assim, e pigarreou atrás do prefeito, né? Ele então se vira e teve muito fair play, abraçou, até as regras não permitiam que os candidatos se tocassem. Mas estava um ambiente ali, como disse, desintoxicado. Então, ele abraçou o prefeito, falou: tá tudo bem, e olha, não vai me intimidar, não, porque eu nasci ali no Santo Antônio, não sei que, eu não conheço essa região, mas certamente é alguma área da periferia de São Paulo, né? Então ele se saiu muito bem. O Ricardo Nunes é muito impressionante, porque ele ia aos debates no primeiro turno tenso, protagonizou vexames nos dois últimos debates. Ele realmente deu vexames. E nessa não, ele estava mais leve. Ele evitou no início se deslocar. O Boulos estava mais desenvolto pelo palco, se aproximava mais dele, falava olhando para ele. O prefeito olhava mais para a câmera, dirigia mais ao espectador do que ao seu antagonista, né? Mas foi um debate, sem dúvida nenhuma, Fabiola, muito mais próximo do que se pode considerar aceitável num regime democrático, né? E, evidentemente, isso só foi possível em função da ausência do Pablo Marçal. Nos debates anteriores, quando um candidato se aproximava do outro, o resultado era cadeirada, era uma ofensa que resultava num gesto subsequente, que era o soco no rosto, no olho, no supercílio do marqueteiro rival. Então, nós vimos o que aconteceu no primeiro turno. Então, isso foi, parece que a eleição de São Paulo entrou numa câmara de descompressão e saiu do outro lado com outro formato. Então, esse debate foi ultra civilizado, sem perder a tenacidade e até a agressividade. Os candidatos se portaram dentro do que as boas maneiras recomendam. Cada um fez lá as acusações que quis fazer ao outro, tudo dentro do aceitável, do ponto de vista de um debate democrático, e foi muito interessante de ver, Fabiola. Foi interessante que nós retornássemos ainda no mesmo processo eleitoral, agora no segundo turno, a essa normalidade, né? Porque realmente o primeiro turno foi a presença do grotesco nos debates do primeiro turno, deu a esse processo eleitoral uma aparência muito abjeta, né? Nós nos livramos disso. O segundo turno começa de outra maneira, uma maneira muito mais razoável, Fabiola. Será que, ô Sakamoto, eu fiquei pensando, será que esse abraço foi planejado pelo Duda Lima, o marqueteiro do Nunes, para justamente marcar esse segundo turno ou não? Você acha que realmente foi ali uma coisa de improviso dele, isso não foi planejado? Porque eu fiquei pensando se isso foi uma estratégia de marketing. Porque como a gente falou muito sobre a violência do primeiro turno, será que ele lá soltar um abraço desse no segundo turno foi planejado ou não? O que você acha, hein? Fabiola, eu acho que não, na verdade, porque ele não é um abraço de paz, né? Eu acho que eu até como destaco o Josias também, ele não é um abraço de paz. Ele é um abraço para quebrar a tensão,
né? E também não é nenhum abraço para tentar subjugar, porque quando o Bolsonaro toca no Lula, né, num debate de 2022, gera uma situação porque o Bolsonaro naquele momento queria subjugar o Lula. O Bolsonaro é mais alto, né, mais encorpado, o Lula menor, ele toca no Lula, etc e tal. Tanto é que no debate seguinte, alertado pelos marqueteiros, o Lula fala, não, não toque em mim, né, não chega perto de mim, porque não vai gerar meme às minhas custas, não, vídeo às minhas custas. O Nunes estava falando com o pessoal que estava na plateia, né? E o Nunes estava realmente incomodado, porque o Boulos falava olhando para ele, parte para a câmera, mas muito para ele. O Boulos chegava perto, não perto no sentido de, sabe, de uma intimidação física, mas ele chegava perto, ficava lá olhando. Então, isso, na verdade, deixa a pessoa que está falando mais nervosa. Ele tem um adversário seu falando, ele está lá plantado te olhando, né? Então, isso deixa a pessoa mais nervosa. Então, eu acho que foi uma ferramenta que o Nunes usou naquele momento, até porque ninguém sabia que o Boulos, tipo, ficaria perto do Nunes, né? Então, para quebrar a tensão, né? E aí, naquele momento, os dois desarmam, né? Os dois, aí o Boulos retribui o abraço, dá risada, tá bem, não sei o que lá, tá tudo bem, não, tá bem. Aí o Nunes fala, olha, eu sou do Parque Santo Antônio, para quem não conhece o Parque Santo Antônio, Santo Antônio é perto de onde eu cresci, lá no Campo Limpo. É do lado do Capão Redondo, né? Limitado para Jardim São Luís em cima, Capão Redondo a oeste, né? Então é zona sul de São Paulo, né? Uma região pobre da capital. Então aí ele fala, olha, eu sou de lá, né? Você não vai me intimidar, não, que é uma região, ele queria colocar que era uma região mais áspera, né? Da cidade, né? Então, onde ele cresceu mais na diversidade. Então, ele colocou isso, mas eu não vi, eu juro que eu não vi, Fabiola, não vi planejamento, eu vi literalmente um momento de quebra de distensão. O que foi positivo para o Nunes naquele momento, porque ele estava sentindo aquela tensão, daquela pressão, etc. Então eu acho que é positivo, ele se colocou, tudo foi um momento, e acho que do ponto de vista final, acaba passando para o público isso, né? Olha, no primeiro turno você teve cadeirada, dedo no olho, soco, gritaria, e no segundo turno você teve abraço, ainda que esse abraço seja um abraço de distensão e não planejado. Um abraço tipo, olha, o candidato está incomodado, ele não joga uma cadeira. O candidato está incomodado, ele não vai, o outro vai socar, vai gritar, vai xingar. Não, ele faz uma ação e o outro retribui. Né? Isso, na verdade, só para finalizar, isso nos leva a pensar uma coisa que eu comento. Eu sei que eu não sou maioria com relação a esse ponto de vista, né? Mas este debate desse jeito, de uma forma civilizada, né, mostra, né, e aquilo que a gente comentou, mostra o quanto o Pablo Marçal era o efeito tóxico dos debates em São Paulo, e eu acho o quanto foi ruim ele, mesmo não sendo necessário convidá-lo, né, porque ele não tem representação de 5 parlamentares no Congresso Nacional, o PRTB barra partido cujo presidente se diz próximo do líder do PCC, né? Ele não tem representação no Congresso, não precisava ser chamado para debates em TV e em rádio, mesmo assim era chamado. Os veículos fizeram uma análise que isso valeria a pena em nome da democracia, porque na época ele estava em quarto, depois terceiro, segundo, primeiro, né? Só que isso só mostra o quão tóxico os debates estavam com a presença dele, o quão tóxico foi chamá-lo de fato, e eu acho que isso pode servir, essa diferenciação da qualidade do debate do primeiro turno para o segundo turno, pode servir, inclusive, para nas próximas eleições, a gente da mídia, da imprensa, repensar, né, as estruturas dos debates e até uma situação como essa. Se aparece um novo aventureiro vindo do nada, que cresce exatamente indo para os debates e fazendo recortes, né, e sendo que ele vai para os debates para causar, para xingar, para promover violência, para agredir, né, e para não trazer nada de bom em São Paulo, né, para São Paulo, além do crescimento dele mesmo, eu acho que essa diferenciação entre primeiro e segundo turno vai ser bem útil para isso, Fabiola. Eu repito, é claro que tem uma perda, é claro que você não chamar o Pablo Marçal, você não está escondendo a realidade. Sim e não. Ao mesmo tempo que sim, é uma opção, mas tem um lado negativo, a gente não vai ver o que pensa um dos que estava entre quarto, depois terceiro, primeiro lugar na campanha, mas ao mesmo tempo a gente vai proteger a democracia, porque na verdade tudo que foi feito por ele ao longo do primeiro turno foi isso, foi tentar passar uma rasteira na democracia.